A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e pastores. Um bom dia, meus amigos e amigas. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no canal do nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para o mundo, para mim, para nós. Amados, hoje é dia 22 de abril de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus pura e sincera como ela é. Nesta manhã, meus amados, eu vou estar lendo Mateus 24, do 45 a 51 e vou orar e nós vamos falar sobre a parábola do bom servo e do mal. Amém? Querido, Paulo diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achará fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Me conceda a graça do teu Espírito Santo, Pai. Coloca a palavra nos meus lábios, no meu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço, Pai Celeste amado, que essa palavra entre nos corações de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada pastor, de cada obreiro, de cada amigo e de cada amiga, em o nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, eu quero vos dizer com sinceridade de coração. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O homem prudente, ele vê a obra de Deus, a casa de Deus, família de Deus, como propriedade de Deus. E quando ele é colocado sobre essa propriedade, ele cuida como se fosse dele. É uma honra muito grande ser chamado para pastorear uma igreja. Você já imaginou, meus amados, um homem muito rico que entrega o seu império nas mãos de um homem? Qual é o império mais lindo, mais importante do que a igreja? Essa irmã, esse irmão, esse jovem, essa criança, essa família. Eu estava meditando, meus amados e queridos irmãos e irmãs, quantos casamentos estão se acabando? Quantas pessoas estão passando, acabando-se os casamentos, brigando, separando, divorciando? Será que nós, meus amados, os pastores, os servos fiéis, os prudentes, esqueceram que nunca Satanás deixou a família em paz? Como é que o mundo jaz no maligno? Toda a vida no mundo, o homem e a mulher se desfaziam.
O homem batia nas mulheres. E se a mulher saísse de casa, este homem mandava matar. Ele perdia os filhos. Satanás nunca deu trégua à família, porque a família é propriedade de Deus. A propriedade mais importante que Deus tem na terra é a família. E a igreja é uma família. Será que nós, a igreja, temos sido prudentes? Sabe como é que a igreja do Senhor Jesus Cristo voltará a ter casamentos sólidos, do altar às portas? Quando a igreja voltar ao joelho, porque a igreja desviou da vontade de Deus. A igreja de Jesus Cristo nasceu com Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, orando ao Pai, sendo Ele Deus, para receber o poder e transmitir para nós. Os discípulos foram ensinados no Monte da Oração. A família, ela só permanece em pé se houver oração na sua casa, na sua família. Eu digo para vocês, uma pessoa que não criou a família segundo os métodos da igreja. Por quê? Porque os métodos da igreja era orar 20 minutos, meia hora antes do culto. A minha casa era casa de oração. A minha vigília era no monte. Não era um dia esporádico, não. Campanha de 3 dias, de 7 dias, de 15 dias, no monte. Criei a minha família no monte da oração, eu e a minha esposa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando orava, o ciclo da oração não era ciclo de cantação e nem de pregação, ciclo de oração. A dirigente era a segunda pastora. Está entendendo? Ela apanhava a igreja de joelho. Toda a família que tinha problema estava no caderno da oração. E as irmãs da oração põem de joelho. Uma hora de joelho. A família cristã, as igrejas, tinha menos dificuldade, porque era coberto com as orações. Os servos eram prudentes. Eles colocavam, estou falando dos pastores, colocavam dirigindo o ciclo de oração. Quando tinha um problema na igreja, me lembro, os pastores falavam, quero conversar com a irmã fulana. Aqui, coloca na oração, eu tenho um problema para resolver na igreja. Tudo que é resolvido na igreja de Jesus Cristo, dos crentes, começando da casa até os problemas da igreja. Se quiser ter solução, eu peço aos pastores, presidente, bispos, qualquer coisa, que aceitem a Jesus Cristo, para que vocês não dirijam este povo para a perdição. Pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a vaidade, a sabedoria humana tomou o espaço da sabedoria do Espírito. Aonde está a oração? Eu quero perguntar para todos os pastores, qual dos senhores tira 1 hora de joelho? Seja sincero com você e com Deus. É sério, amados. Vocês jantam em vários lugares. Vocês viajam, passeiam, estudam, pega livro didático para pegar para a igreja.
Isto não conduz a igreja a lugar nenhum. A igreja de Deus, ela nasceu na oração. Os casamentos dentro da igreja, 90%, começando do altar até a porta da igreja, estão falidos. Como pode um pastor, obreiro que está no púlpito, com os casamentos deles arrasados, traições, adultérios, fornicações, enganos, mentiras, como pode ensinar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Como pode parar e ouvir com uma irmã que tem luta em casa? A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa voltar ao primórdio da oração. A família dos crentes, se quiser ter vitória, volte-se ao primórdio da oração. Esposo e esposa. Meus filhos, eu e a minha esposa somos o espelho da casa. Criamos as nossas filhas nesta presença de Deus. E a palavra de Deus é bem clara. Não é obrigado a minhas filhas, nem meus netos, nem minhas netas, aceitar a palavra, ser cristão. Eles podem beber, podem jogar, podem prostituir, podem roubar, podem matar, podem mentir, só não pode ir para o céu. E tem a consciência deles que foram aprendidos na oração. Teve o privilégio de ouvir o clamor dos pais em favor deles. Se desviaram porque não quiseram servir a Deus. A sua casa, meu irmão e minha irmã, os seus casamentos estão mal. É culpa de Satanás? Não. É culpa nossa, da igreja. É culpa do casal. É culpa da vaidade. Minha irmã, às vezes você não tem tempo para dobrar o joelho na sua casa com seu esposo meia hora, para clamar ao Senhor em favor dos seus filhos, em favor do seu casamento. Mas vocês têm tempo para ficar na frente do espelho, para para arrumar o corpo, pintar cabelo, pintar o rosto, se embelezar, para ir mostrar para o povo. Você tem tempo de ficar dentro na internet, procurando mensagens para chamar a atenção, para impor medo na igreja, mas não tem tempo para buscar na oração. O casamento seu está fragilizado. A igreja do Senhor Jesus Cristo está precisando de servos fiéis e prudentes, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o seu sustento ao seu tempo. A igreja de Jesus Cristo está precisando desses servos fiéis, que Deus confiou os conservos para dar ao seu tempo, aleluia, o sustento para eles. Será que nós, pastores, estamos fazendo assim? Não. Os doutores da lei mataram a Jesus Cristo, meus irmãos. Os escribas, fariseus, conheciam a lei e matar a Jesus. Será que nós, os crentes, que conhecemos a bondade do Espírito Santo, trocamos pela letra, pela riqueza, pelos aviões, viagens, famas, mentiras, política, e perdeu o essencial,
o poder de Deus, a visão celestial. Mas bem-aventurados é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, orando em favor da igreja, em favor da família. Amados, eu nunca vi tanto câncer dentro da igreja como nos dias de hoje. Eu nunca vi tantas igrejas pregando cura divina como os dias de hoje. E nunca vi falta de cura divina como nos dias de hoje. Tem falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores. E Deus esse ano vai tratar nos altares. A família de Cristo Jesus está sofrendo. E os irmãos e as irmãs são culpados, porque paga para os mercenários, para ouvir uma palavra que soa nos seus ouvidos e desce no seu coração o desejo da riqueza, da vaidade, da prosperidade carnal. E no final do ano está divorciando, está traindo, está adulterando, faltando olhar para a Bíblia e dizer e ouvir a palavra do único homem que pode dar a vida ou tirar a vida, matar ou ressuscitar, chamado Jesus Cristo. A palavra dele era fiel e verdadeira. Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu, disse Jesus, venci o mundo. O grande apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, apanhando, mas orando e cantando, louvando ao Senhor, diz: nós, aqueles que têm perdido a vida pelo amor de Cristo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Será, meus amados, se Jesus Cristo voltar hoje para buscar a igreja, vai encontrar servos fiéis, prudentes, fazendo isso, orando, ensinando a igreja, a família cristã. Família, meu irmão, o seu casamento está mal. Meu irmão, o seu casamento não tem satisfação, não tem prazer. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Troque as birras, troca tudo. Você e a sua esposa, volte, dobre o joelho no seu quarto ou na sua sala, desliga a televisão e volta a conversar com o dono da vida. Porque Satanás, ele nunca desistiu de destruir o casal. Para, meus irmãos, pastores, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva não tinham pecado, não tinha nem sensualidade. Eles viviam nus e não tinha essa loucura um para o outro. Você está entendendo? Mas Satanás disse: esse casal criado por um homem, que ele não tem coragem de falar o Deus do céu. Ele é demônio. Satanás foi tentar. Por que ele não tentou a vaca, o boi, o leão, o veado? Ele tentou a família. Ele, acabando com a família, ele acaba com os animais, com o mundo, com a paz, acaba com tudo. Acaba com a igreja, acaba com os governos, com os presidentes, porque tudo nasce da família. E o problema é que Satanás, ele trabalha para acabar com a família. Pastor, como que você é um homem feliz, não tem prazer com a sua companheira e prega para a igreja? Você não pode. Você não tem o direito de pregar
para a noiva do Cordeiro. Se você é um homem que não trata bem a sua esposa, não ama, não respeita, se você é um homem infeliz, tem que descer do altar, ficar lá embaixo para aprender, mas não ganhar dinheiro do altar pregando. Você vai para o inferno, porque você está mentindo. E o mentiroso é filho de Satanás. E o Deus, o Satanás, o céu do Satanás é o inferno. O Deus do inferno é Satanás. E você, sendo filho dele, vai morar com seu pai. Amados, vamos voltar-se a Cristo. Pode doer, você pode não gostar, mas tem uma coisa. Se eu quiser aguardar a volta de Cristo, eu tenho que voltar à oração. Eu não posso orar 3 horas, ora meia hora, ora 1 hora cedo, 1 hora tarde. Mas ore, clame ao Senhor. Não se preocupe. Você pode falar a mesma coisa, porque Jesus Cristo foi e orou. Voltou para orar falando, a Bíblia diz, falando as mesmas coisas. Então, amados, em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Isso foi Jesus Cristo quem falou. Se o servo for fiel, o seu Senhor, ele cuidar dos seus conservos com amor, com cuidado. Quando voltar o seu Senhor, ele entregará para ti todos os seus bens. Aí não é só o servo, é todos os seus bens, as suas fazendas, tudo. Porque você gastou tempo, sono, orando, vigiando, amando o homem e a mulher, a semelhança do Pai. Meus amados e queridos irmãos, minhas irmãs, eu vos amo. Vocês é propriedade de Cristo, da criação de Cristo que o Pai fez. Você, mulher, é a mais excelente. Você é maravilhosa. Você foi feita por Deus para ajudar o homem. O homem sozinho não poderia. Meus irmãos, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, começa a chorar em favor das almas. Quantos casamentos derrotados dentro da igreja? Quantos divórcios dentro da igreja? Satanás achou brecha, muita sabedoria da letra, muita coisa que não agrada a Deus colocado na igreja. É mais fácil segurar esse fraco na igreja do que forte no mundo, amados. Só tem 2 pessoas. Ele é cheio do Espírito Santo, temente a Deus. Está entendendo? Como foi Elias? Ou é um homem segundo o coração de Deus, cheio de falha, que mata, que adultera, mas que reconhece as suas misérias e põe a boca no pó diante de Jesus Cristo. E peça ao Pai que a perdoa. Não passa a sua culpa para terceiro. Eu pequei, eu errei. Está entendendo? Ajuda a família, ajuda essas jovens, a igreja, meus amados, a juventude, adolescentes, estão nas mãos de homens mentirosos e homens políticos, homens que traem as mulheres. Por como esses homens podem estar na frente da noiva do Cordeiro? Jesus Cristo vai tocar, vai pôr as mãos poderosas. Amados,
Não pense que todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é todos os pastores que vão chegar. Só vai chegar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu quero que o Senhor tenha cuidado com as vossas almas. O apóstolo Paulo disse para vigiar, para que nós, pregando e ganhando muitos, não sejamos reprovados naquele dia. Amados, mas o versículo 48 para trás agora é para será como é que nós estamos. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios. Se aquele senhor agora é aqueles pastores, aqueles homens que foi chamado ou colocado por alguém na frente da igreja que não é do homem. A igreja não é dos bispos, nem dos sacerdotes, nem dos apóstolos. A igreja é de Jesus Cristo. Aí o presidente diz assim, aquele é meu amigo, fica na frente dessa grande obra. Foi Deus que falou. Deus não falou. Se você dizer, eu estou a tempo aqui, sou homem de Deus, preguei toda a vida que Jesus voltava, estou ficando de idade, eu vou viver. E começar agora a bater nas ovelhas, nos conservos, a humilhar, por medo, negociar com esse homem, com essa mulher, com esse jovem. Esconder a Bíblia e buscar recursos e livros didáticos. Virá então o senhor desse servo e vai tratar com ele. Ele passou a espancar seus companheiros, comer e beber com os ébrios, com os políticos, com os mentirosos, com os adultos, com as prostitutas, com os afeminados, com tudo aquilo que é abominação diante de Deus. E ele está levando a vida, rico, aviões, nome, mas perdeu a graça de Deus. Tem a ira de Deus sobre ele. E o Senhor deste servo, imprudente, mau, virá sobre ele naquele dia e tratará com ele. Está entendendo por que a igreja não tem o poder da cura mais? Porque não tem oração. Por que a igreja tem pecado de adultério do altar até a porta da igreja? Porque tirou a oração. Por que a igreja tem fofocas? Porque não tem oração. Por que a igreja tem mentirosos? Porque não tem oração. Por que a igreja adora Satanás? Porque não tem oração. Porque quando tem oração, Satanás bate em retirada. Oração, é jejum, é poder de Deus, autoridade do Espírito Santo, é revelação divina, é profecias falado pelos vasos. Tudo isso é bíblico. Mas quando retira tudo isso e coloca um pedestral, dinheiro, riqueza, tem pastor vendendo parte do céu. Amado, você nem pode chegar no céu. Como você vende? Você é corretor de imóvel no céu? Cria juízo, meus irmãos. Conheçam a Jesus Cristo. Eu sei que os irmãos não aceitam,
Mas importa, se quiser entrar na glória, que aceite, medite nos seus feitos, volte-se, se converta, peça misericórdia e perdão ao Senhor e não continue fazendo mais. Quero deixar um conselho para os pseudos pastores, porque os pastores que foram chamados por Deus, ele chora, geme, porque não pode pôr oração na igreja. Tem a hora do louvor, dos cantores, dos artistas, tem as horas dos pedidores, dos tiradores de oferta, tem a hora daqueles que vai fazer o atendimento, e a hora daquele que tem uma mensagem tirada no celular, lugar, livros didáticos, para persuadir a igreja. Mas não tem a hora da oração de toda a igreja de joelho. Toda a igreja de joelho, buscando a misericórdia de Deus. Na igreja, meus irmãos, quando alguém entra endemoniado, tem que sair liberto. Então a igreja não pode alugar crente que toma ceia, que está cultuando, cair possesso de demônio. É feio. Não é crente. Mas Satanás está aí em derredor. Você que está na igreja e vive como está no mundo, aquilo que está no mundo entra em você. E você entra na igreja carregado. Hoje é só, tudo é doença. A depressão é doença, não é demônio. Eu afirmo para vocês que Deus da depressão é demoníaca, essa enfermidade. O canceroso, ele está sabendo, o médico diz que não vai ter cura, mas ele está crendo em Jesus. Ele faz quimioterapia, ele faz radioterapia, ele faz cirurgia. Ele quer viver. O depressivo, ele quer morrer. Na hora que aperta, ele quer se matar, ele se mata. Se joga dentro do trem, de cima da ponte, se enforca. Está entendendo? Eu não é demoníaca esta enfermidade. Mas para que isso seja liberto, existe alguma coisa, um código, chama-se oração. Orar faz calo no joelho. Orar não dá ibope. A igreja ninguém glorifica nem bate palmas. A oração é lágrima. Mas em compensação, recebe o poder de Deus, a autoridade para expulsar os demônios. Vocês sabem que tem casa de crente que Satanás mora no quarto, mora na sala, mora na cozinha, nos banheiros. É casa de crente, pessoas que tomam ceia. Amados, vamos falar a verdade. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Os servos fiéis receberão do seu Senhor todos os seus bens para tomar de conta. Mas os infiéis estão bebendo e comendo com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, tá entendendo?
e castigá-lo-á, e lançá-lo-ei a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Isto é o servo infiel, é o servo mau, que será lançado pelo seu Senhor, lançado de sorte com os hipócritas deste mundo, com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui está falando do servo do Senhor Jesus Cristo, mas que foi mau, comeu, bebeu, com os turbulentos, com os mentirosos, com os adultos, com as prostitutas, com os afeminados. Abraçou a Satanás e tomou a ceia do Senhor Jesus Cristo. Quando vier o Senhor deles, desses homens, dessas mulheres, em que não espere, a hora em que não espere, nenhuma hora que não sabe, vai chegar, você não sabe. Por que, meus amados, chega a praga do câncer, a todo tipo de enfermidade maligna dentro da igreja? Porque a igreja está comendo, bebendo, vivendo com os hipócritas, com os turbulentos. E o dono da igreja é o dono de Israel. Lembra que o Deus de Israel, quando o povo dele pecava, ele pegava aquele povo, entregava nas mãos do inimigo para ser torturado por causa do pecado. Esse Deus, esse que tu cuidava, que era o dono de Israel, é o mesmo que é o dono da igreja. Quando nós pecamos, vivemos uma vida dissoluta, ele nos entrega nas mãos do inimigo, do nosso adversário, entrega as enfermidades malignas para atormentá-la, para torturá-la, para que nós se convertemos. Quantas vezes, meus irmãos, nós comemos com os ébrios, bebemos com os mentirosos, abraçamos com aqueles que vivem uma vida desonesta de sendo crente. Quantas vezes, para estar bem na posição, nós apoiamos a mentira da igreja, dos pastores. Agora, o dono da igreja chegou e ele vai pegar esse servo infiel, mau, e vai castigar, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dente. Eu quero vos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, as enfermidades que eu recebi é o meu pecado. Mas o Deus que permitiu é o mesmo Deus que cura. Está entendendo? A enfermidade que vem sobre a igreja é o pecado da igreja. Se a igreja reconhecer que errou contra o seu Senhor, e clamar, ele vai ouvir do céu, vai sarar a terra, vai levantar e a igreja vai cantar o hino da vitória. E nenhuma das enfermidades que ele enviou sobre o Egito virá sobre a igreja. A família vai voltar à harmonia,
O irmão vai voltar a amar a sua esposa. A esposa vai voltar a amar o seu esposo. A igreja, no começo, era feita com amor. O homem amava a esposa e respeitava a esposa. A esposa amava o esposo e respeitava. O filho amava os pais e o respeitava. Então vocês, meus irmãos, querem voltar a ter um lar onde há o Espírito Santo? Vamos voltar, cada família, à oração. Mas os filhos, pai e mãe, nós somos o responsável pela casa. Na nossa casa, nós temos que, por a ordem da oração, nós oramos. Jó orava pelos filhos e pedia misericórdia se porventura eles tivessem cometido delitos. Nós somos homens e mulheres crentes que criou a família no tempo da oração. A igreja de hoje não está sendo criada. É o celular, a internet quem cria os filhos dos crentes. Que vergonha! Pastores, Jesus Cristo vai voltar, mas antes de buscar a igreja, vai voltar para nós, para cobrar. E a cobrança dele é grande. Ele vai lançar num leito de enfermidade, com os hipócritas, e muitos ranger de dentes, muito choro haverá. Porque a igreja que Jesus Cristo preparou é a igreja de poder, nascida na oração, que ressuscitava os mortos. Não era ele só. Pedro ressuscitou. Paulo, quando aquele moço caiu do terceiro andar, deram para o morto, ele colocou sobre ele o Espírito nele, voltou e pregou até a hora, levantou e levou embora. Curava os enfermos, levantava os paralíticos. Aonde está a igreja? E aonde está o Espírito Santo? Aonde estão os dons de cura, de libertação que tinha na igreja? Primeiro, o batismo no Espírito Santo é coisa fina. Não é o oba, não. Vamos voltar a buscar ao Senhor. Porque o Senhor vai curar os enfermos, para o nome dele ser glorificado. Esta é a palavra. Estarei orando. Se você estiver enfermo e crer, se humilhar diante de Deus, ele tem um propósito com você. Ele vai curar de todas as enfermidades. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, esta é a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Me ajuda, Pai querido e eterno Deus, para que eu tenha uma vida de lugar na Tua presença, Senhor. Uma vida de santidade, de oração, de clamor, de súplica, Senhor, e de meditação nessa palavra santa e gloriosa. Meu Pai querido e eterno Deus, que o poder do Espírito Santo seja sobre mim, para orar pelos enfermos, para curar os enfermos, Pai. Senhor, visita os seus servos cancerosos, lunáticos e aidéticos, Senhor. Ó, meu Deus, visita o Senhor pastor Jorge, que está num leito de enfermidade com câncer. O Senhor é poderoso, Pai querido, dê uma oportunidade ao teu servo, para que ele saia desse leito de enfermidade e volte a fazer a tua obra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, visita o seu irmão diácono da sede que está fazendo quimioterapia. Visita, Pai Celeste amado, irmãos, o evangelista Paulo, que está enfermo, Senhor. Visita os irmãos, as irmãs que perderam os seus entes queridos, Pai. Visita a família do teu servo e da tua serva, os casamentos que estão se desfazendo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, visita o enfermo, visita o canceroso, visita, Pai querido e amado, o cego, Senhor, e abre as vistas desse cego agora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta o paralítico, meu Pai, dê a voz
voz ao mundo para a glória do nome do Senhor Jesus. Ó, querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, quanta família enferma, Senhor. Jesus, visita os lares, Senhor. Visita a família que estão se desfazendo, Senhor, pela tua infinita bondade. Senhor, quantos casais se desfazendo. Neste momento, Pai, eu te peço encarecidamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloca as tuas mãos poderosas para abençoar, Senhor, para salvar, para que as famílias sejam guardadas. Eu repreendo toda obra de Satanás, eu repreendo toda obra do inimigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda fúria de Satanás da família, da igreja, dessa nação. Pai querido, abençoa, Senhor, essa nação, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senado e juiz. Abençoa, Pai, este mundo. Salva o adulto, a prostituta, o afeminado, o homossexual, ladrão e salteador, estupradores. Salva, Senhor, os passadores de drogas, traficantes. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fala aos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.